Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, querida Mãe pela Graça! Estamos na nossa série Fé Cotidiana. Esse é o nosso segundo episódio, oficialmente aqui, mas é o episódio 148 deste podcast. Para quem não está ainda muito acostumada aqui com esse podcast, saibam que a gente tem, de vez em quando, o hábito de fazer algumas minisséries com temas específicos e, de vez em quando, alguns episódios mais miscelânea com temas, digamos, aleatórios, talvez, mas com temas mais soltos, sem estarem presos a uma minissérie. E essa aqui é uma minissérie, a minissérie Fé Cotidiana. E nessa minissérie a gente está falando sobre coisas do nosso dia a dia de mães que podem ser transformadas em encontros com Deus na nossa rotina da maternidade, porque a nossa rotina é um solo sagrado de santificação. Essa tem sido a nossa frase aqui. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema que todas nós conhecemos muito bem, que é o acordar. Todo mundo tem que acordar de manhã, certo? E talvez na fase que você esteja vivendo hoje, assim como eu estou vivendo essa fase hoje, não é tanto acordar, mas é ser acordada. Eu vivo uma fase atual de ter despertadores humanos, pequenininhos. Então, é algo comum para muitas mães, né? O nosso despertador às vezes é um chorinho, um chamado, um barulho de alguém. As mães têm sono tão leve e a gente acaba acordando de forma talvez não tão desejada por nós em alguns momentos. E aí esses momentos, logo cedo, podem parecer interrupções, podem nos dar a sensação de que o dia não está começando bem como a gente queria. E que eu não tenho mais nem controle sobre isso, sobre como eu vou acordar de manhã. Eu já tive fases em que eu conseguia acordar antes das crianças, né? Para eu ter esse momento de acordar, de orar, de ler a Bíblia. Mas na fase atual isso também não é possível. Estão acordando cada vez mais cedo aqui em casa. Então eu precisei mudar um pouco a minha perspectiva sobre esse despertar. Eu não sei que fase você vive hoje, cada uma de nós tem rotinas muito diferentes. Mas se você começa o seu dia já na fúria, na fúria que eu digo assim, com muita coisa para fazer, já no vai, faz, né, corre, esse episódio vai te ajudar a enxergar esse teu despertar de manhã com outros olhos. Que a gente pode enxergar tudo o que acontece desde os nossos olhos abrirem como tempo de comunhão com o Senhor. E oferecer ainda assim os primeiros instantes para Ele. A Bíblia diz lá no Salmo 5:3 o seguinte: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vou ler de novo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Aqui a gente vê que amanhã ela pode trazer esse momento em que podemos alinhar o nosso coração com Deus. Olha que precioso. Senhor, ouve minha voz de manhã e eu te apresento a minha oração e eu fico esperando. Olha quanta entrega. Jesus também nos dá esse exemplo com a sua própria vida. Lá em Marcos 1:35 a gente lê: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Jesus tinha uma rotina muito intensa, cheia de pessoas que o procuravam, com muitas interrupções, você pode ler nos evangelhos, né? Mas ele ainda assim começava o dia buscando seu Pai. E quando a gente fala do que a gente quer ser como Jesus, né? A gente quer ser como Jesus, eu vou fazer o que Jesus me ensina. Eu vou seguir o exemplo dele. Tá aí, ó.
Falar com Deus quando o dia começa é uma das formas de ser como Jesus. Salmo 90:14 diz: satisfaze-nos de manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Olha só que precioso, né? Eu compartilhei com vocês 3 trechos onde o buscar ao Senhor de manhã tem um valor enorme. Porque o nosso verdadeiro combustível não é aquela xícara de café. O nosso verdadeiro combustível não é o formato de devocional perfeito sem interrupções. Mas o verdadeiro combustível é o próprio Deus. E a presença dele já está lá quando a gente acorda. A gente não precisa se prender em acordar horas antes das crianças para ter um devocional perfeito. Mas a gente pode encarar esse primeiro suspiro do dia como o primeiro contato com o Senhor ali. Não que a gente tenha perdido o contato quando estava dormindo, né? Ele cuidou da gente enquanto a gente estava dormindo. E a gente, na hora que acorda, já pode agradecer por isso. Deus, obrigada. Obrigada por ter cuidado de mim nessa noite. Eu te entrego esse dia, eu reconheço que o Senhor está aqui na minha casa. Talvez não bem na hora que você acorda, que você já, né, se assusta com algum choro, mas logo de manhã, em algum momento, seja na mesa de café ou trocando a primeira fralda, ou ainda antes de pôr o seu pé no chão, você pode entregar esse primeiro suspiro para o Senhor. Ele está presente e ele está te ouvindo. Agora imagina a seguinte cena, né? Você planejou acordar às 5:30 para fazer o seu devocional, para abrir a sua Bíblia, para ter um momento com o Senhor, para anotar algumas coisas, para seguir com o seu plano de leitura anual. Você está aí tentando, né? Buscando, maravilha. E aí, na hora que você abre a sua Bíblia, o filho acorda. E ele vem. E você se sente como? Frustrada, provavelmente. Aí você pensa, poxa, logo hoje que eu estava aqui, né, tão determinada a ter esse tempo com o Senhor. E a gente se sente um pouco roubada de algo, né? Como se agora eu não posso mais me conectar com o Senhor da forma que deveria. Mas e se a gente, ao invés de enxergar isso como um roubo, começasse a enxergar isso como um convite de Deus? Um convite de Deus para entregar o controle. Porque eu vejo muito nisso a nossa vontade de controlar as coisas, sabe? E a gente muitas vezes age como se a gente controlasse o que Deus vai fazer na nossa vida enquanto estamos lendo a palavra. A gente age como se pudesse controlar aquilo que o Senhor vai fazer nesse dia na nossa vida, porque eu li nesse horário, eu segui o plano de leitura que eu defini no começo do ano, eu fiz uma página do meu diário de oração. E apesar de todas essas coisas serem boas, né, eu amo essa estrutura, que a gente se organize, que a gente se comprometa, né, a realizar algumas práticas aí no nosso dia a dia, existe um grande risco de nós usarmos todos esses elementos para controlar, tentar, né? Tentar controlar o agir do Senhor na nossa vida. Como se eu chegasse para Deus e dissesse para Ele o que Ele tem que me dizer na leitura dessa manhã. A gente pode chegar para o Senhor com as nossas necessidades, o que a gente gostaria que Ele respondesse, mas a gente raramente se coloca na presença de Deus abertas para aquilo que Ele quer fazer, sem que a nossa agenda chegue primeiro. A gente já chega fazendo muita coisa. E quando a gente enxerga essas interrupções, né, esse começo do dia, com outros olhos, a gente pode realmente perceber o Senhor nos convidando a entregar o controle logo cedo de manhã. E a gente pode dizer baixinho, Senhor, esse dia é teu. Faz o que o Senhor quiser nesse dia, no meu coração, no coração do meu marido, no coração dos meus filhos. E esse movimento de entrega nos coloca de volta no nosso lugar de dependência do Senhor. Então, se essa criança vem, interrompe o seu devocional, acorda antes do que você gostaria, interrompe o seu sono, talvez, que não deveria ser naquele momento. Olha para isso como uma oportunidade de crescer nessa área da entrega do controle. E vamos pensar juntas agora em algumas práticas que a gente pode realizar logo que acorda,
para que a gente consiga transformar esses despertares em momentos de santificação, momentos de encontro com o Senhor. Então, você pode ter a primeira respiração como oração. Quem ouviu a nossa série Orar, que foi ao ar no ano passado, talvez lembre que no episódio que eu gravei com a Vanessa Belmonte, ela falou sobre isso, sobre assim que a gente acorda, assim que o despertar começa a acontecer no nosso corpo, a gente respirar fundo e se tornar ciente da presença de Deus na nossa vida. E a gente pode declarar no nosso coração: esse dia é teu, Senhor. Eu sou tua, Senhor. Guia os meus passos. Isso nos ajuda demais nesse começo do dia, porque geralmente o que a geração atual faz é pegar o celular, conferir algo, quantas mensagens chegaram ao longo da noite, o que aconteceu de diferente, percorrer a checklist para o dia que vai começar. Mas antes, gente, fala com Deus. Não precisa ser nada muito complicado. É o teu pai que está ali, te ouvindo, e você é uma filha amada dele. Esse dia é teu, Senhor. O Senhor está aqui. Guia os meus passos. Me ajuda nas dificuldades. Então você começa ali o dia. Seja ele na correria ou na calmaria, não sei como que é a tua rotina. Mas aí você começa e você pode, ao ajudar os seus filhos a se trocar, orar no seu coração: Senhor, que essa criança seja uma bênção onde ela for. Que o Senhor cuide da sua mente, que o Senhor proteja os seus passos. E aí continua. Vai preparar a primeira refeição do dia. A gente ainda vai falar mais especificamente sobre esse aspecto ao longo da série, mas faz mais orações no seu coração. Isso coloca a nossa perspectiva no lugar certo. Outra coisa que você pode fazer, um pouco mais prática, é talvez pôr um versículo à vista. No primeiro lugar que você põe os olhos quando acorda. Talvez seja na cabeceira da sua cama, no ladinho ali na parede, não sei, ou quem sabe no espelho do seu banheiro, se você passa por lá para lavar o rosto. Um versículo que faça sentido para o início da sua manhã. Pode ser como o Salmo 28, 7, que diz: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. E você é lembrada da verdade de que o Senhor está ali contigo, te dando força e te protegendo. Ou um dos versículos que eu mencionei logo no início do episódio, você pode pensar neles. Satisfaz-me de manhã com teu amor leal, Senhor, e todos os dias eu cantarei feliz. Faz uma paráfrase, como eu fiz agora, esse é o Salmo 90, 14. Coloca isso em algum lugar para você começar a ter esse hábito de olhar para o Senhor quando você acorda. Outra coisa que você pode fazer é usar a música ao seu favor. Eu sei que nem todo mundo gosta, né, de ficar com música tocando enquanto está ali envolvida nas tarefas da manhã. Eu gosto de colocar alguns louvores suaves, né, nada muito agitado, nesse momento que eu tô ali começando a ajeitar as coisas. Isso muda o clima ali, sabe, da casa, o clima do meu coração. Meu corpo ainda tá cansado, tá reagindo, né? A gente brinca, né, que a mãe tá esperando a alma voltar pro corpo. É piada, né, gente? Não tem nada a ver, mas a gente fica um pouco mais lenta ali, né, quando acorda. Nem todas acordam super animadas, mas um louvorzinho pode ajudar a mudar aí o clima do teu coração. E você pode colocar mais baixinho, começar a cantar, as crianças vão chegando, né? Você vai ali recebendo as crianças com um sorriso, né? E aí o dia vai começando na presença de Jesus. E com as crianças também, vai ensinando para elas a terem essa rotina, pequenos rituaizinhos, né? De espiritualidade logo cedo. Como começar o dia fazendo uma pequena oração. Falar: bom dia, Jesus, obrigada por cuidar de mim nessa noite, obrigado por esse novo dia. Criar esse linguajar na sua família, né? Sem precisar sobrecarregar você com mais uma tarefa de manhã. Se você tem tempo ali de manhã, já faz um devocional pequeno.
né, a mesa com seus filhos. Claro, gente, cada um dentro da sua rotina, mas tenta colocar algum elemento ali mais concreto de conexão com o Senhor logo de manhã. E, gente, aceitem o inesperado como disciplina espiritual. Essas interrupções também podem ser disciplinas espirituais. Olha só que riqueza. Se você precisou acordar antes da hora, porque alguém te chamou, veja esse momento como um treino para abrir mão do controle e confiar em Deus. Além disso, outra coisa que você pode fazer, talvez, é fazer alguma preparação na noite anterior, sabe? Antes de você ir dormir à noite, você já deixar alguma coisa preparada, como a Bíblia aberta onde você gostaria de ler quando acorda, né? Ou como eu falei, deixar alguns versículos. Essa preparação para como amanhã vai começar também é muito preciosa. Rapidamente contando como começou a ser aqui em casa, né? A gente passa por muitas fases, né? Nesse sentido, nada dura muitos anos ali na infância das crianças. As coisas vão sempre mudando de rotina, de figura, né? Mas um dos meus filhos, ele acorda muito, muito cedo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Já tentamos de várias formas transferir esse despertar para mais tarde. E não deu certo. Então, a gente combinou com ele que quando ele acordasse, ele poderia ir para um lugar específico da casa para ler, para desenhar, para escrever, fazer essas coisas, né? Então, a gente começou a deixar algumas coisas ali, preparando esse momento, né? E aí eu comecei a pensar, gente, olha só, né? Se ele tá lá nesse lugar, quieto, lendo, desenhando, eu também posso ir para lá, fazer meu devocional com ele, do meu ladinho, sabe? Então, por mais que aquilo que eu desejava era acordar antes dele para fazer meu devocional, isso não é mais possível hoje, porque é cada vez mais cedo, né? Como eu falei, mas eu ainda consigo ir e fazer com ele do meu lado, né? Não tem sido, digamos, perfeito, mas eu consigo preparar isso no dia anterior, né? Deixo já minha Bíblia lá, o que eu preciso para o meu devocional, deixo as coisas que ele vai usar, já ficou lá, né? Já ficou designado nesse espaço. E assim a gente vai criando esses hábitos matutinos, né? De busca ao Senhor. E vá conversando com Deus enquanto você ajeita as coisas, né? Isso aí é preciosíssimo. Enquanto você faz o café da manhã, enquanto você arruma as camas, né? O arrumar da cama, né? Muitas pessoas falam sobre isso, né? De como isso é altamente benéfico para o nosso senso de ordem, né? Para o nosso senso de completude, assim, no sentido de conseguir fazer as coisas, né? De completar tarefas. Realmente, né, gente? Uma cama arrumada muda totalmente o clima do quarto, da casa. Então, coloca ali um tempinho para arrumar a cama, já ora e fala: Senhor, que a minha vida esteja ordenada em Ti, né? Essa ordem aqui dessa cama, que ela esteja representando a ordem que o Senhor quer pôr no meu coração. Essa série aqui foi altamente inspirada, né, pelo livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, e ela tem um capítulo inteiro, né, sobre o arrumar a cama e como isso é uma liturgia de transformação, né, uma disciplina espiritual. Então, isso é muito precioso, né, esses momentos logo de manhã. E como eu contei para vocês no primeiro episódio da série, na semana passada, eu estou escrevendo um livro de devocionais inspirado nessa série, né, também chamado Fé Cotidiana. E ele vai ser lançado em breve no formato de e-book. E assim que ficar pronto eu vou contar tudo para vocês. Mas eu queria ler agora um dos devocionais que eu escrevi para esse momento do dia, né, para o nosso acordar. Esse e-book vai ter alguns devocionais para cada um desses momentos, né? E tem um devocional cujo título é Antes do Sol, Deus já está. Salmos 90, 14. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os dias cantaremos felizes. Antes que os meus olhos se abram e os meus pés toquem o chão, antes mesmo do primeiro pensamento sobre o que o dia trará, Deus já está. Ele guarda o meu sono e aguarda, com braços abertos, o meu despertar.
O salmista nos lembra que amanhã é o momento de ser satisfeito no amor do Senhor, pois é desse encontro que nasce o cantar alegre para todos os dias. Isso é de uma preciosidade imensurável. Acontece que na vida de uma mãe, esse despertar nem sempre é calmo ou regido pelo nosso querer. As manhãs nem sempre começam do jeito que gostaríamos. Muitas vezes somos acordadas por mini despertadores humanos implacáveis, por seus choros, por suas demandas repentinas e aquele olhar que nos pede, sem palavras, por tudo que pode satisfazê-los naquele exato momento. De fato, quando eles são pequenos e muito dependentes, é de nós que vem a provisão direta para suas mais variadas necessidades. Por isso é necessário nos colocarmos internamente nessa mesma posição diante do nosso Pai Celestial, como filhas dependentes buscando toda a satisfação e provisão somente nele, logo pela manhã. A busca pelo Senhor ao amanhecer não precisa esperar pelo silêncio perfeito ou pelo cenário ideal. Ela pode ser sussurrada antes mesmo de abrirmos os olhos em uma simples frase de rendição, reconhecendo que somente o Senhor pode nos satisfazer. Começar o dia dessa forma muda o tom de tudo que virá dali em diante. Não se trata de garantir que nada sairá do controle. Pelo contrário, trata-se de reconhecer logo cedo que o controle nunca esteve de fato em nossas mãos. Que cada manhã, com toda a sua simplicidade e imperfeição, seja um altar onde tudo é colocado diante de Deus. Antes mesmo do sol nascer, Ele já está lá, esperando por nós. Que aprendamos a enxergar, mesmo no cansaço e nas demandas inesperadas, oportunidades de experimentar a presença de um Deus que se inclina para ouvir nossas orações mais curtas e atender às nossas necessidades mais profundas. Que possamos transformar cada amanhecer, por mais comum que pareça, em um encontro sagrado onde oferecemos ao Senhor nossos medos, planos, fragilidades e esperanças. E que ao levantar, possamos carregar conosco a certeza de que não caminhamos sozinhas, mas acompanhadas pelo nosso Pai. E então, após esse devocional, eu coloquei aqui 3 perguntas para sua reflexão, e eu também vou deixar espaço para vocês anotarem nesse book. E a primeira delas é assim: como que a minha manhã pode se tornar um altar de entrega ao Senhor? Pensa um pouquinho aí. Dentro da sua rotina, como que a sua manhã pode se tornar um altar de entrega para o Senhor? De que forma você pode cultivar intencionalmente um pequeno momento com Deus logo ao despertar? Essa é a segunda pergunta. E por último, o que eu posso ajustar na minha rotina para começar o dia na presença dele? Como que eu posso me preparar para isso? Como eu posso ser intencional nesse sentido? E assim, cada devocional aqui vai trazer reflexão, palavra do Senhor, para a gente conseguir alinhar o nosso coração com essas verdades, né? Enquanto a gente está caminhando ali nesse processo de santificação que a maternidade traz de forma muito intensa para todas nós. Então, querida, logo ao acordar ou ser acordada, pense nesse momento como um espaço para reconhecer que você não está no controle, mas você serve a um Deus que está. Maternidade, ela é cheia de imprevistos, né? Não é só de manhã que eles acontecem, mas cada uma dessas interrupções pode ser uma oportunidade de lembrar que o Senhor conduz os nossos dias. E a gente pode ter um coração receptivo dizendo: o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui no meu coração? Eu quero estar aberta para isso. Então, na próxima manhã que você acordar ou for acordada, antes de reclamar, faça essa pequena oração. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor esteve comigo essa noite protegendo a gente. Eu entrego esse dia nas tuas mãos. Na próxima semana, o assunto vai ser alimentar. E vamos refletir como isso também
pode ser um altar de santificação para o Senhor. E como sempre, querida, você abençoa demais esse podcast quando você deixa o seu comentário, interage comigo lá no Instagram, compartilha com as suas amigas, isso sempre é muito precioso. E quando você coloca aqui as estrelinhas também, é uma forma de você ajudar as plataformas a recomendarem, né, para outras pessoas, chegar a mais pessoas e assim o Evangelho de Cristo vai avançando através de mães que vivem pela graça. Muito obrigada por estar aqui mais essa semana e na semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá!